Sabe, imagina só uma condição em que o seu próprio corpo, do nada, começa a produzir colágeno demais. A pele vai endurecendo, os órgãos internos também. É algo bem complexo. E o pior é, as mudanças são permanentes. Uma vez que acontece, não volta atrás. Hoje a gente vai conversar sobre esclerose sistêmica. Antigamente chamavam de esclerodermia, né? Vamos usar como base um material bem completo que explica a definição, a clínica, o manejo, tudo direitinho. A ideia é entender melhor essa doença autoimune, o que é, quem afeta mais, as formas diferentes que ela tem, os sinais de alerta e por que é tão importante sacar isso logo no começo. Vamos lá. Basicamente, então, é uma doença autoimune do tecido conjuntivo. Exato. O sistema imune ataca o próprio corpo, né? Mais especificamente, o tecido que dá sustentação para tudo. E aí vem a fibrose, esse excesso de colágeno. Isso, que causa o endurecimento da pele e, dependendo do caso, dos órgãos também. Afeta mais mulheres jovens, né? E parece que tem uma ligação com a etnia negra também. Sim, a prevalência é maior nesses grupos. A causa exata, sim, a gente ainda não sabe, mas tem pistas. Tipo gatilhos ambientais. Isso, como exposição a sílica, benzeno, podem ter um papel, mas não é uma relação direta, entende? São fatores que talvez contribuam. E ela não é uma coisa só, né? Tem tipos diferentes. Tem, sim. Duas formas principais, e elas são bem distintas na evolução e nos riscos. Tem a forma difusa. Difusa, quer dizer que pega mais parte do corpo. Exatamente. O endurecimento da pele é mais espalhado. Braços, pernas, tronco, rosto, e a progressão costuma ser mais rápida. E qual o maior risco aí? O pulmão. A fibrose pulmonar intersticial grave é a grande preocupação na forma difusa. Entendi. E a outra forma? É limitada. O nome já diz, né? O acometimento da pele é mais restrito. Mãos, pés, antebraços, rosto. E a progressão? Mais lenta. Só que os órgãos que ela prefere atacar são outros. Ah, é? Quais? Principalmente o esôfago. Aí dá muito refluxo, dificuldade para engolir. Nossa. E a artéria pulmonar. Pode causar hipertensão pulmonar, que é bem sério. É curioso como a mesma doença base tem focos tão diferentes, né? Muito. E tem aquela síndrome CREST, né? Que faz parte dessa forma limitada. Isso, CREST. Calcinose, Raynaud, disfunção esofágica, esclerodactilia e telangiectasias. É um conjunto de sinais bem característico da forma limitada. Falando em sinais, o fenômeno de Raynaud é quase uma regra, né? Praticamente todo mundo com esclerose sistêmica tem. É aquela sensibilidade absurda ao frio. Os dedos mudam de cor. Branco, azul, vermelho. Chega a doer. Pode doer bastante, sim. É uma resposta vascular muito exagerada. É um sinal visual bem forte. E a pele? O que acontece exatamente? Ela endurece, fica espessa, principalmente nos dedos, que é a esclerodactilia. Mas olha que interessante. Às vezes começa só com um inchaço nas mãos. Ah, um inchaço. Parece mão de salsicha, como descrevem. Depois vai endurecendo. O rosto também pode ficar rígido, sabe? Difícil até para abrir a boca. Microstomia é o nome disso. Isso, microstomia. E podem aparecer aqueles vasinhos vermelhos, as telangiectasias, ou uns nódulos de cálcio, as calcinoses. Ah, e úlceras nas pontas dos dedos também são um sinal para ficar de olho. Bem dolorosas. Mas o problema não é só na pele, né? Você falou dos órgãos. Sim, esse é o ponto crucial. O impacto interno é o que mais preocupa e varia conforme a forma da doença. Como assim varia? Por exemplo, nos pulmões. Na forma difusa, o problema é a fibrose do tecido pulmonar mesmo. O pulmão fica duro, digamos assim. Exato. Já na limitada, o risco maior no pulmão é a hipertensão pulmonar. A pressão na artéria do pulmão sobe muito. E os sintomas demoram para aparecer? Podem demorar. E o complicado da hipertensão pulmonar é que, às vezes, você ausculta o pulmão e está tudo normal. Por isso a importância de exames como tomografia, ecocardiograma, para rastrear. Entendi. E além do pulmão e do esôfago que você já mencionou? O trato gastrointestinal como um todo pode ser afetado, mas o esôfago é o campeão. E tem os rins. Existe uma complicação gravíssima chamada crise renal esclerodérmica. Crise renal? O que é isso? É um aumento súbito, muito alto, da pressão arterial. E o rim começa a falhar rapidamente. É uma emergência médica. Nossa, e tem tratamento para isso? Tem.
e é fundamental agir rápido. O uso de medicamentos da classe dos IECAs, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, é a chave. Pode reverter o quadro se iniciado logo. Entendi. Bom, para ter certeza do diagnóstico, então, não é só olhar os sintomas, precisa de exames mais específicos. Precisa, sim. Os autoanticorpos ajudam bastante a diferenciar as formas. O anti-SCL70 geralmente indica a forma difusa e o anticentrômero, a limitada. E tem mais algum exame importante? A capilaroscopia periungual. É um exame simples. A gente olha os vasinhos na base da unha com uma lente de aumento. Na esclerose sistêmica, eles ficam bem alterados, com um padrão característico. Ajuda muito no diagnóstico precoce, inclusive. E o tratamento? Tem como reverter a doença? Curar? Olha, infelizmente a fibrose que já se instalou, a gente não consegue reverter com o que temos hoje. O tratamento foca em controlar os sintomas, sabe? E tentar frear a progressão da doença. E o que se usa? Para o Reinaldo, usamos bloqueadores de canal de cálcio, para tentar melhorar a circulação. Para a pele e para o pulmão, quando estão ativos, entram os imunossupressores, como o metotrexato, ciclofosfamida, micofenolato. Para acalmar o sistema imune, né? Exatamente. Para a hipertensão pulmonar, tem vasodilatadores específicos, como o sildenafil, bosentana. Para o refluxo, são doses altas de inibidores de bomba de prótons e, claro, na crise renal, o IECA é obrigatório. Então, para a gente amarrar tudo, a esclerose sistêmica é essa condição que vai endurecendo o corpo, por fora, na pele e por dentro, nos órgãos. E a grande mensagem, pelo que eu entendi das fontes, é: atenção aos sinais iniciais, aquele Reynolds que não passa, mãos que incham ou endurecem, um refluxo muito forte, principalmente em mulheres jovens, porque o dano da fibrose não tem volta, né? Perfeito. Pegar cedo faz toda a diferença. E saber qual é a forma da doença, se difusa ou limitada, ajuda a gente a focar no monitoramento dos órgãos que têm mais risco e a escolher o melhor tratamento. É uma doença que precisa de acompanhamento com reumatologista, não tem jeito. E para a gente pensar um pouco, se existem esses possíveis gatilhos ambientais, como a sílica, que foram mencionados, será que a pesquisa no futuro vai conseguir, sei lá, identificar fatores de risco que a gente possa realmente modificar? Ou talvez até pensar em formas de prevenir essa doença tão impactante? Fica a reflexão.